quero convidar vocês a nós estarmos pensando e deixando Jesus nos falar sobre um tema hoje, nessa noite, que é o coração. O título da minha mensagem é o coração de perto. E eu tenho duas coisas em mente quando eu coloquei esse título. Uma coisa é que eu quero avaliar o meu coração de perto, quero olhar o meu coração de perto. E a outra questão é que eu quero que o meu coração esteja perto de Jesus. Então essas duas coisas estão em foco agora. E eu queria começar falando um pouco sobre o nosso Deus. A Bíblia garante, a Bíblia fala que Deus criou o universo. Irmãos, não só a Bíblia fala, mas se nós começamos a avaliar as evidências, as pessoas começam a concluir que houve um Criador por trás de tudo isso. O fato de nós seres humanos, somos uma grande evidência de que alguém nos criou. Por quê? Porque algo inteligente, a lógica diz, tem que ter alguém inteligente por trás que tenha criado. Alguém já disse que é impossível que tu pegue umas letras de madeira, pensa muitas letras de madeira, e que nós joguemos milhões, bilhões de vezes essas letras de madeira para cima, e que essa aleatoriedade crie uma frase inteligente no chão. Mas foram bilhões de vezes que nós jogamos. Mas essa coisa de o acaso criou seres inteligentes é impossível na lógica. Existe um Criador por trás de tudo o que existe, não só do ser humano, de tudo o que existe. E o nome dele é Jesus. E esse Deus que criou todas as coisas, pensem comigo agora a grandiosidade disso. Se ele cria todas as coisas, significa que ele criou o tempo também. Então ele é atemporal, nem o tempo existia e ele foi criado por Deus. O universo que foi criado por esse Deus, a ciência, se você perguntar para um físico, eu sou formado em física também, né? Mas se você perguntar para qualquer outro físico, ele vai te dizer que a ciência conclui que o universo é infinito. Então, quem cria algo infinito, que tamanho tem? É eterno. Não cabe na nossa imaginação o tamanho, o poder, a grandiosidade desse Deus. Tá, mas por que eu falei tudo isso, irmãos? Porque esse Deus tão grande, ele fez uma obra e a Bíblia afirma que nós, seres humanos, somos o ápice dessa obra. Nós temos algo que nenhum outro ser humano, nenhuma outra parte da criação tem, que é características em menor nível, mas semelhantes à de Deus, como a inteligência, como as emoções. Então nós somos uma parte da criação, a parte mais parecida com Ele, com o Criador, porque somos inteligentes, temos emoções, então nós somos a parte que pode ir, vamos dizer assim, mais longe, que pode experimentar as coisas mais altas, mais nobres, mais elevadas da criação. Deus nos convidou para viver isso. E tudo isso tem relação exatamente com essa parte da emoção, porque Deus nos criou, e aí a gente perguntando, tá, mas Deus que pode tudo, que Ele está acima do tempo, que Ele vive para sempre, que Ele já conhece de tudo, que Ele já tem tudo, o que Ele espera de nós? Ele espera o nosso coração. Ele espera o nosso relacionamento com Ele. E esse relacionamento que Ele quer ter com nós também é uma forma de nos ver progredindo. Ele sonha em nos vermos avançando, experimentando cada vez mais da graça dEle, do poder dEle, do projeto que Ele criou para nós. Então, irmãos, pensando sobre isso, eu queria ler um versículo bem conhecido. Certa vez Jesus foi perguntado, como é que tu resume a lei de Moisés, a lei de Deus do Antigo Testamento? E ele disse, né? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, os potenciais mais altos que a gente pode atingir partem de uma base principal, que é amar a Deus. Então, se fosse perguntar como que tu resume tudo o que tu quer nos ensinar, ele diz, começa por me amar, por ter um relacionamento comigo. Tá, mas isso é uma coisa de egoísmo, de egocentrismo, de um Deus que quer ser amado e tudo mais. Não, ele está dizendo que a melhor forma de nós
irmos bem, de nós sermos saudáveis, de nós experimentarmos tudo e de forma infinita crescermos no que Ele criou para nós, é através do relacionamento, é através de um coração conectado com o dele, de estarmos andando cada vez mais próximos do Senhor, né? É por isso que em Provérbios 4, 23, está escrito: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, de tudo o que nós temos que nos preocupar, a coisa que mais nós devemos nos preocupar é o nosso coração. Mas é interessante como a gente fala de coração, né? E daqui a pouco a gente pode se perguntar, tá, mas o que é coração? O que é coração? A Bíblia fala e os autores falam. O que é coração? Se você abre o dicionário lá, tem uma definição bem simples sobre isso. A primeira definição é óbvio, é o coração que bombeia sangue. Mas depois tem definições do sentido figurado, que significam a sede da sensibilidade, da moral, das paixões, dos sentimentos, o conjunto das faculdades afetivas. Então, em resumo, o coração é onde mora as nossas emoções, é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa capacidade moral, é o centro dos nossos sentimentos, né? Então, quando Jesus diz, amem a Deus de todo o coração, Ele está dizendo, coloquem a Deus no ponto principal das emoções de vocês, que todas as emoções de vocês convirjam para Ele, que todos os sentimentos de vocês estejam voltados para Ele. E, irmãos, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, de que nós não estamos nem perto de amarmos a Deus de todo o coração. Nós estamos já dando passos nessa direção, mas nós precisamos crescer muito sobre isso. E essa mensagem toda foi criada porque Jesus começou a me falar sobre como meu coração estava distante dele em algumas áreas nesses dias. E eu queria então compartilhar contigo esse desafio, porque hoje, num domingo de ceia, é o dia de nós examinarmos nossa vida, de nós deixarmos Jesus nos levar para novos níveis do projeto, da criação que Ele tem para nós, e tudo isso começa no nosso coração. Então, o principal alvo do cristão é amar Jesus de todo o coração. Nós já amamos com uma parte, mas precisamos amar Ele de todo o coração. E aí vem algumas perguntas. A pergunta que a gente pode se fazer é, se eu fosse responder rápido, o que me traz alegria? O que te faz alegre? Muitas vezes a nossa resposta não está em Jesus. Nossa resposta está em algumas coisas. Ah, mas o que restauraria a tua alegria se tu não está alegre hoje? Ah, se minhas contas se pagassem. Ah, se eu conseguisse comprar aquilo. Ah, se eu conseguisse resolver essa questão, né? Então, muitas vezes a gente está com as nossas emoções, com a nossa esperança, com o nosso coração voltado para aquilo que de fato não vai nos dar a satisfação, a realização e nem vai melhorar a nossa vida como Jesus pode fazer. Então, irmãos, nós precisamos nos preocupar com o nosso coração. Agora, a Bíblia nos ajuda a entender que os sinais de que o nosso coração está bem ou não são os frutos que a gente manifesta. Então, os frutos que a gente manifesta são os sinais de como nós temos vivido. Se nós temos vivido em direção ao Espírito ou inclinados para a vontade e natureza humana, que a Bíblia diz que os dois são opostos entre si. A vontade de Deus é para lá e a minha natureza é para cá. Então eu preciso estar me perguntando. Em Gálatas 5, versículo 16, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então a proposta é viver pelo Espírito, viver pelo Espírito. E as palavras e as ações nossas, do nosso dia a dia, são frutos do coração. E aí, olhando para essas ações, para as palavras, para as ações, eu posso identificar como está o meu coração. São sinais de como está o meu coração. Jesus disse lá em Mateus 15, 18, que o que sai da boca vem do coração. Então a gente, pelas palavras, a gente pode identificar, a gente pode ter um termômetro, um certo termômetro sobre como está o nosso coração. E meus irmãos,
Querem ver como essa questão da criação de Deus está vinculada com isso? Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando o nosso coração está próximo de Jesus, a gente consegue se desvincular do egoísmo e a gente consegue olhar as pessoas como time, como equipe, como família, como união. Quando a gente se afasta de Jesus, quando o nosso coração se afasta de Jesus, a gente começa a entrar num problema que no mesmo capítulo de Gálatas 5, Paulo estava dizendo. Ele diz no versículo 14, ele lembra, ame o próximo como a si mesmo, e no versículo 15 ele diz, vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então quando o nosso coração se afasta de Jesus, a gente já começa a olhar com competição, a gente já começa a olhar com ira, a gente já começa a se degladiar e a se destruir. Então quando o coração se afasta de Jesus, aciona o botão de autodestruição da criação. Eu começo a participar com um sentimento destrutivo com relação a mim e com relação às pessoas. Então nós precisamos, irmãos, muito nos preocupar com o nosso coração. E aí quando a gente se pergunta, será que eu estou agindo assim? Com atitude auto e destrutiva com relação às outras pessoas? Será que eu estou agindo assim? Às vezes a gente é meio rápido para responder que não. Tudo bem, estou bem. Mas Provérbios 12 diz assim, versículo 16, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Daí se a gente se perguntar, como é que nós estamos no trânsito? A gente logo mostra a nossa ira? Ou a gente consegue engolir os insultos? Como que a gente tem agido quando eu fico sabendo que falaram mal de mim? Eu manifesto logo a minha ira? Ou eu consigo absorver os insultos? Como é que eu ajo quando eu sou contrariado em algum lugar? Principalmente com as pessoas com quem eu mais convivo na minha família. A minha ira logo se manifesta? Ou eu consigo absorver e me manter na coisa saudável como Jesus me ensinou? Então, irmãos, nós precisamos muito fazer essa pergunta e quando a gente se aproxima de Jesus, Ele começa a nos ajudar a pensar um pouco mais fundo do que a gente tem pensado. Porque muitas vezes a gente está se convencendo de que está tudo bem e é um engano a gente achar que está tudo bem porque o nosso coração não é perfeito. E nós precisamos deixar Jesus nos ajudar com aquilo que ainda precisa avançar. E aí, muitas vezes, o que eu tenho falado ou a forma como eu tenho agido está com aparência de estar bem. Mas eu preciso me lembrar de uma coisa muito importante. A gente disse que as palavras e as atitudes são termômetros sobre como está meu coração. Só que tem um engano sutil aqui nessa coisa. Porque às vezes o conteúdo está saindo daqui. Mas é um conteúdo com uma intenção corrupta. Com o coração que não é bom. Eu tenho uma intenção de falar boas palavras porque eu quero ser aplaudido. Eu tenho uma intenção de falar boas palavras por trás algo que não agrada ao Senhor. Então a intenção, irmãos, o coração com que eu faço a coisa é tão importante quanto o conteúdo. Então as duas coisas precisam estar alinhadas. Eu preciso lembrar que não adianta. Eu vou ler um versículo que vai dar uma boa ilustração sobre isso. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Ele diz que eles estavam louvando Ele, mas o coração estava longe. Então, no fim das contas, não era louvor. Ele estava dizendo, eles me adoram em vão, mas no fim das contas não era adoração. Então, às vezes a gente se engana. Mas eu estou cantando para Deus. Mas eu tenho que me perguntar, irmãos, aonde está meu coração quando eu estou cantando? Aonde está o meu coração quando eu estou adorando? Aonde está meu coração quando eu estou fazendo isso? Quando eu estou dizendo isso, qual é a minha intenção? Porque se o coração não está alinhado, o conteúdo não é suficiente. O pregador John Piper,
eu ouvi ele, há umas semanas atrás, dizendo o seguinte: irmãos, nem sabem o que eu fiz. Eu pedi para a inteligência artificial, tal lá, fazer uma oração, escrever uma oração, baseada nas ideias do teólogo tal lá. Ele citou o teólogo lá, não me lembro qual é. E, irmãos, sabem qual foi o resultado que gerou? Gerou o seguinte, vou ler para vocês. E ele leu uma oração, irmãos, belíssimo. Um texto, conteúdo top. Talvez um ser humano não consegue escrever tão bem. Mas aí quando terminou, ele disse: sabe qual é o problema aqui? É que isso não é uma oração. E sabe por que não é uma oração? Porque não tem sentimento nenhum por trás, não tem um coração por trás, então não é oração. Entenderam, irmãos? Então, algumas vezes nós estamos reservando tempo para orar, nós estamos reservando tempo para jejuar, mas não tem um coração por trás, não tem uma conexão com Jesus suficiente para nos levar a um progresso real na nossa vida. Então nós precisamos muito nos perguntar, irmãos, o tempo que eu tenho orado, a minha oração tem sido de coração? Eu tenho jejuado com o coração de fato? Eu tenho lido a Bíblia com o coração de fato? Eu tenho congregado e participado da igreja? O meu coração está junto? Se não está, Senhor Jesus, me ajuda, eu quero fazer uma adoração verdadeira. Senhor, me ajuda, eu quero orar de verdade, eu não quero ser uma inteligência artificial na oração. Eu quero ser alguém que está com o coração perto de Ti. Um texto bem conhecido de 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, lembrem disso, irmãos, o conteúdo precisa estar acompanhado do coração, da intenção certa, E o aprimoramento do coração, irmãos, ele começa, como eu já deixei nas entrelinhas aqui, pela humildade. Começa pela humildade e pela autoavaliação. Autoavaliação equilibrada, que na verdade não é autoavaliação, é uma avaliação feita junto com Jesus, sobre como eu tenho vivido, se eu tenho andado pelo Espírito, como o texto diz, se eu tenho vivido pelo Espírito, ou vivido pela natureza humana. Então começa pela humildade. Eu queria trazer um versículo que foi importante para mim nessa reflexão, durante essa reflexão, que é Provérbios 1:32, que diz assim: os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Ou seja, eu vou encontrar destruição se eu começar a dizer que eu já estou fazendo tudo certo, já estou fazendo tudo bem, meu coração já está lá, né? Só falta eu ir para o céu. Então, se eu começar a me convencer, o texto diz, é tolice, é autodestruição, eu começar a ficar satisfeito com o ponto em que eu já cheguei. Então, meu irmão, eu quero retomar o que a gente falou. Nós precisamos nos preocupar com o nosso coração e levar ele para amar a Deus de cada vez de forma melhor, mais profunda, mais genuína. Como que esse processo acontece? Começa por eu olhar pelos sinais que as minhas atitudes, minhas palavras dão sobre como está o meu coração. E essa análise não é só superficial, não é só se eu falo palavrão, se eu xingo as pessoas. Às vezes eu posso estar louvando, meu coração não está acompanhando, opa, tem problema aqui, estou louvando só de boca. Então nem é louvor, é a inteligência artificial. Então eu preciso fazer uma análise sobre minhas palavras, minhas atitudes, para entender sinais sobre meu coração, se está bem ou não está. E depois vai passar por uma humildade de aceitar isso, de aceitar o desafio de Jesus, de que coisas precisam melhorar. E daí essa busca então por Jesus, esse entendimento, eu quero ter um coração melhor, e eu vou buscar o Senhor, esse contato com Ele, essa busca vai gerar então o que?
primeiro uma transformação interior e depois exterior, uma consequente transformação nas falas, nas atitudes e tudo mais, na forma como a gente olha para as pessoas, para as circunstâncias e etc. Então a busca vai me transformar primeiro interiormente. Interessante que esse capítulo de Gálatas 5, que eu estou usando como uma certa base aqui, meu sermão aqui não é só baseado nele, né? Traz aquela ideia. Paulo faz uma lista, duas listas, uma lista sobre as obras da natureza humana, da carne são, e uma lista, o fruto do Espírito é. E por que ele citar tantos itens assim, que eu quero ler com vocês aqui? Para que exatamente o leitor olhasse e se perguntasse, quais desses itens aqui Jesus está grifando para mim, que eu preciso dar uma prioridade maior, de parar de fazer, ou de perguntar por que não está acontecendo, se é um fruto do Espírito, eu estou precisando andar, viver mais no Espírito. Então eu queria ler contigo Gálatas 5, versículo 19 em diante, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse não herdarão o reino de Deus significa, não combina com vocês que estão herdando o reino de Deus. Combina com aqueles que não herdarão o reino de Deus. E aí, mais para frente, então ele vai falar o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, meus irmãos, lendo isso, nas minhas férias, as férias é um momento que a gente aproveita para pedir: Senhor, me ajuda a ir para novos níveis espirituais, Senhor. Me ajuda a ir mais à frente, Senhor. Quero mais de Ti. Quero mais. Abre os meus olhos espirituais para eu enxergar mais o mundo espiritual, para eu poder viver mais do que Tu tem para mim, mais do Teu reino. E aí Jesus disse: então vamos lá. E aconteceu, irmãos, que nas minhas férias eu vivi uma tristeza, mas é uma tristeza boa, de entender como o meu coração estava ruim em algumas coisas. E aí eu leio o texto e vejo que o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência. E eu comecei a me perguntar: mas por que muitas vezes eu não estou alegre? O que está faltando, o que eu preciso mudar? E Jesus começou a falar: precisa agradecer mais. Tem muita ingratidão nesse coração aí. Precisa agradecer mais. Precisa olhar mais para as pessoas com menos egoísmo, com mais altruísmo para as pessoas. Precisa ter uma postura diferente com relação à vida. E o Senhor começou então a falar comigo sobre como ter um coração melhor. E aí, meus irmãos, essa parte do processo é bem importante, porque a Bíblia garante, 2 Coríntios capítulo 7, você pode ler no versículo 10, há uma tristeza que vem de Deus, que Deus provoca em nós, para que a gente vá até o arrependimento, e o arrependimento que causa transformação na nossa vida, no nosso coração. É importante a gente ter cuidado, porque no mesmo texto fala que tem uma outra tristeza, que não vem de Deus, vem das trevas, que leva para a morte. Então eu preciso ter cuidado para não deixar a tristeza que diz que está tudo arrasado, o teu coração não tem jeito mais, a tua vida não presta, tu não sabe fazer nada, e etc. Essas acusações que vêm do nosso inimigo espiritual. Então a gente precisa ter cuidado para separar essa tristeza que não vem de Deus, mas a gente precisa também estar aberto a aproveitar a tristeza que vem de Deus, quando Ele quer nos falar de maneira encorajadora sobre o nosso coração, o que Ele não está alcançando, que a gente precisa ser lapidado por Ele. E aí, meu irmão, quando você ouve de Deus que você precisa mudar, que você sabe aonde tem que mudar, começa um processo de você ser intencional para que essa mudança aconteça. Como assim? A manifestação exterior, ou seja, eu quero que eu me torne uma pessoa mais grata, mais alegre,
manifestação interna que vai sair para o externo, precisa ser uma coisa agora do foco das minhas orações. Eu preciso ser intencional, falando com Jesus sobre isso diariamente. Se eu quero transformação, o interesse é a moeda para chegar lá. Então eu estou interessado nessa transformação, interessado em um novo nível espiritual. Então nas minhas orações eu vou procurar arrependimento, pedido de perdão sobre essas falhas que eu tenho tido e pedido de ajuda para que Jesus nos transforme. E meus irmãos, é impressionante como Jesus transforma o nosso interior. Transforma o nosso interior. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estou sendo transformado nessas áreas que eu falei para vocês. Porque tenho orado já algumas semanas sobre isso e já tenho visto muita mudança na forma como eu vejo as coisas. Por quê? O que eu fiz? Qual foi a técnica psicológica, científica que tu usou? Nenhuma. Eu pedi ajuda para Jesus. Eu me conectei com Ele pedindo, Senhor, eu preciso de um coração melhor. E Ele diz na palavra dEle que Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele é capaz e nós podemos contar com Ele para isso. Mas é interessante que em Gálatas 5, depois que Ele fala sobre obras da carne, fruto do Espírito, Ele fala o seguinte texto: se vivemos no Espírito, ou se nós já somos do Espírito, andemos também no Espírito. Então esses alvos precisam ser claros, porque eu quero que a minha prática esteja alinhada com o Espírito. A minha prática esteja alinhada com o que eu quero viver. E meus irmãos, crescimento no reino espiritual, se você disser, Jesus, eu quero crescer no teu reino, eu quero ser alguém mais espiritual, eu quero viver mais do teu sonho para mim, eu quero alcançar novos níveis no teu reino, você já sabe, vai começar por transformação no coração. Já pode pensar, que área do meu coração então vai ter que ser transformada para que eu possa avançar? Nosso coração é a chave para o nosso crescimento, porque no centro de tudo está o alvo de amar a Deus de todo o coração. Então é nesse alvo que a gente cresce, é com base nesse alvo que a gente cresce. Então um desafio é deixar o Senhor transformar o nosso coração, aprimorar o nosso coração. E aí, meus irmãos, dentro disso está algo prático, algo exterior, que é amar as pessoas. A gente já entendeu aqui como essa coisa está totalmente vinculada com o coração que anda com Cristo. Porque o coração que anda próximo de Jesus quer ver a criação, o projeto de Deus prosperar. Então eu olho para as pessoas como time, como equipe, nós estamos trabalhando para que essa criação, todas as pessoas desse mundo prosperem, sejam salvas, cresçam e etc. E aí, o amor às pessoas é uma coisa que é esperada das pessoas que estão com o coração se aproximando de Jesus, que o amor às pessoas cresça. Então o amor às pessoas é esse fruto, é um dos frutos do coração que está perto de Jesus. Lá em 1 João, o apóstolo João disse isso de maneira literal, né? no capítulo 4, na primeira carta de João 4, 19 em diante, dizendo assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, meus irmãos, eu até usei uma frase com um trocadilho, dizendo o seguinte: quanto mais perto o coração está de Jesus, mais ele pensa longe. Quanto mais meu coração está perto de Jesus, mais eu estou pensando nos outros, eu estou pensando longe, estou pensando em alcançar as pessoas no sul da Ásia, estou pensando que as pessoas do mundo inteiro precisam de salvação, precisam de ajuda e etc. Não, mas eu vou salvar o mundo inteiro? Não, você vai ouvir de Jesus quem você vai ajudar, quem Ele está te enviando para ajudar. E aí quando a gente fala sobre campanha de missões, a gente acredita, a gente entende que os nossos irmãos que foram eleitos para estar à frente dessas juntas têm orado e entendido a direção de Jesus sobre onde atuar, em que países, em que frentes, como fazer, que tem o temor de Jesus. E meus irmãos, nós estamos nessa denominação por escolha, porque nós somos pessoas sérias, os batistas são pessoas muito sérias, de prestar contas, de se preocupar, de temer a Deus com a gestão de recursos. Então nós estamos entendendo que isso é um chamado para nós. A gente não pode ficar se perguntando, sabe que Paulo disse lá em Filipenses 3,19, que para algumas pessoas o Deus é a própria barriga, é o ventre.
Ou seja, quando eu estou com meu coração longe de Jesus, eu estou na verdade olhando só para mim mesmo. Agora, quando eu estou perto de Jesus, então o meu Deus é amar a Jesus e amar as pessoas. O meu Deus é fazer o meu coração se ligar com Ele, que vai me ligar com as pessoas. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para fora, então, quando a gente está olhando para as outras pessoas, a gente não vai ficar pensando, mas esse dinheiro a gente podia aplicar aqui na nossa igreja, a gente podia aplicar aqui na nossa cidade, a gente podia deixar isso por aqui para nós, aqui tem benefício para nós, aqui, né, e tal. Esse é o pensamento de que eu estou querendo que as coisas fiquem para mim. Então, nós estamos querendo sim ouvir Jesus sobre quem alcançar, e a campanha de missões envolve isso. Nós temos certeza que Jesus nos chamou para nos envolvermos com isso. Então eu queria que tu estivesse ouvindo Jesus sobre como participar. A gente vai seguir falando sobre isso, a gente até vai trazer missionários para falar aqui, né? Eu já falei que a nossa junta de missões mundiais tem 2.450 missionários batistas por 97 países. A nossa junta de missões nacionais, irmãos, está toda hora saindo nos noticiários, na Globo, não sei mais aonde e tudo mais, pelos trabalhos que fazem no Brasil. As Cristolândias já são famosas por ajudar as pessoas que estão com problemas de adicção, de drogas e etc. Mas é acolhimento, irmãos, é levar a pessoa para morar lá, é ver a pessoa depois convertida, tendo a vida restaurada. Nós temos um barco, irmãos, que anda pela Amazônia, atendendo pessoas, médico, dentista, etc. Nós temos carretas da Convenção Batista que andam pelo Brasil, tiveram agora aqui no ano passado, na enchente, que levam dentista, levam todo tipo de tratamento. Então, irmãos, nós temos feito, os batistas têm feito um trabalho muito especial, e eu tenho certeza que Jesus nos chamou para a gente ajudar, trabalhar também. Então, faz parte do coração ligado com Jesus, nós estamos nos preocupando com outras pessoas. Nós estamos ouvindo Jesus e aceitando o chamado de encontrar com essas pessoas. Eu quero concluir minha mensagem usando um texto que foi bem importante para nós um mês atrás, mais ou menos, e continua sendo importante para nós, que é o texto de 2 Crônicas 16:9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então Jesus está muito interessado em abençoar, em levar para novos níveis aqueles que estão dedicados a deixarem o seu coração estar cada vez mais em o alvo de que o seu coração esteja totalmente voltado para ele. Então eu quero te convidar, meu irmão, a você deixar Jesus te levar para um novo nível hoje com o teu coração. Jesus estivesse falando contigo qual é a área, qual é a situação, qual é a atitude que tem mostrado, que Jesus possa te ajudar a ter a certeza de onde começar, para que você possa então ser aprimorado no teu coração e viver um novo nível espiritual a partir dessa ceia, a partir dessa noite de hoje. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, e nós temos um tempo de oração sobre isso. Vou te convidar, nós vamos nos reunir aqui na frente para orar sobre isso, principalmente se tu quer dar um passo. Esse movimento de vir aqui na frente é importante, porque nos marca no sentido de, olha, naquele dia eu fiz um voto com Jesus, eu falei com Jesus sobre essa área, como foi importante eu entregar para ele simbolicamente, indo à frente lá na igreja, e eu já vivi esse momento várias vezes. Eu queria te convidar então, se você quer fazer isso hoje, Jesus falou contigo individualmente, especificamente sobre algo, quero te convidar a você vir aqui na frente, e nós temos esse tempo de oração, para que o Senhor tome conta do nosso coração. Então, se você ouviu Jesus falar contigo sobre alguma área específica, você já quer começar a orar sobre isso agora, quero te convidar a você vir aqui na frente, para a gente fazer essa entrega junto. Mais? Dia de ceia, dia de examinarmos a nós mesmos, dia de deixarmos o Senhor ocupar mais um lugar, um pouco mais do nosso coração, das nossas emoções, nós colocarmos nosso foco um pouco mais nele.
Talvez seja alguma coisa que está faltando e você precisa do Senhor para te ajudar. Talvez alguma coisa que você está fazendo que precisa ser retirada e o Senhor também pode te ajudar a retirar. Sem ti não podemos. Dizer-te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, nós estamos aqui nesse dia reconhecendo mais uma vez a tua grandiosidade. Nós nos sentimos muito honrados, Pai, de diante do Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que nós não podemos nem compreender quão grande tu és, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo amor que tu tem por nós, Senhor. Por quanto tu espera, Senhor, estar com a gente. Espera nos ver vivendo melhor, vivendo mais perto, vivendo mais profundamente o sonho, o plano que tu tem para nós, Senhor. E nós queremos, Senhor, ouvir o teu encorajamento e estamos, Senhor, querendo avançar mais no alvo de te amar de todo o nosso coração, Senhor. Nos perdoa porque nós nos dividimos muitas vezes, Senhor, amando outras coisas. Nós muitas vezes estamos nos emocionando com as coisas erradas, estamos nos dedicando às coisas erradas. E nós queremos hoje, Senhor, a tua ajuda para que tu nos mude nas áreas nas quais nos falou, Senhor. Nos ajuda a sermos melhores, Senhor. Molda o nosso coração, Senhor. Nosso coração tem partes de pedra, Senhor, que precisam ser transformadas em carne por ti, Senhor. E nós queremos entregar diante do teu altar com arrependimento, Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, pela tristeza que vem de ti para nós hoje, para estarmos pensando e deixando que a humildade chegue para nos arrependermos, pedimos perdão e transformação tua, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um aqui, Senhor, que está se entregando a ti, pedindo um coração, Senhor, mais conectado contigo, pedindo, Senhor, um coração, Senhor, mais parecido com o teu, para que as palavras sejam mais parecidas, para que as ações sejam mais parecidas, para que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio estejam cada vez mais presentes em nossas vidas, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela tua graça, porque só poderemos viver e andar no Espírito, Senhor, se tu estiver nos levando pela mão, Senhor. Então nós pedimos que tu nos ajude, Senhor, e consagramos essas questões particulares, individuais, diante do teu altar, Pai. Nos ajuda, nós oramos assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade de na tua mesa colocarmos isso diante do teu poder, diante do teu poder transformador, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Jesus abençoe vocês, Jesus transforme vocês, Jesus aprimore o coração de vocês. Te amo, me derramar.